Quem era ela? Qual era seu nome? Uma escultura quebrada que saiu de dentro do rio. A imagenzinha de 36 centímetros era só mais uma das muitas padroeiras que vinham sendo esculpidas com barro paulista, aqui na beira do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo, onde as cigarras sempre cantam. Só que não era a padroeira do Brasil, porque naquele tempo nada era nosso. Algum dia, lá pelos idos de 1650, foi esculpida e colocada num forno para ser uma Nossa Senhora da Conceição, parecida com as muitas santas que os colonizadores guardavam nos altares de Portugal e das colônias, como o Brasil. Quando a cabeça foi colada, aquela santinha ficou assim, os pés sobre a lua, barriguinha de quem está grávida e o cabelinho curto mesmo, porque o barro fino de seus cabelos longos se quebrou e nunca mais apareceu. Mas como os pescadores não sabiam que ela era uma santa portuguesa, acabaram chamando a imagem de Aparecida. Afinal, ela tinha aparecido nas águas do rio. Então, ela foi achada aqui numa curva, aqui 100 metros longe. A cabeça dela, o corpo foi achado lá em cima. Naquele tempo, ainda não se jogava futebol nos nossos campos. Não existia samba nem sambódromo. O Brasil tinha suas bananeiras, araras e papagaios, mas nem imaginava que um dia seria o país do carnaval. Nossa bandeira era outra, e não existia hino nacional. Um Cristo de concreto em tamanho gigante, só 200 anos depois. Quando começou a ser cultuada numa capelinha na beira da estrada, não muito longe aqui do Rio Paraíba do Sul, e claro, depois de muitos milagres atribuídos a ela, a Santinha Aparecida se tornou, talvez tenha sido, o primeiro símbolo de identidade nacional brasileira. E logo passou a fazer parte da nossa história. Quando estava na maior pindaíba lá em Portugal, em 1805, o rei Dom João VI mandou raspar os cofres das igrejas brasileiras. Diz uma tradição que o príncipe regente Dom Pedro I veio montado em seu cavalo aqui Aparecida, rezar diante da imagem antes de seguir para São Paulo e proclamar em 7 de setembro a independência do Brasil. Esteve presente o príncipe regente Dom Pedro na manhã do dia 20 de agosto de 1822. Mas depois disso, Dom Pedro I cresceu o olho. Assim como seu pai, deixou o santuário em péssimos lençóis. Durante os 85 anos em que viveu sob as garras dos tesoureiros do imperador, o santuário viveu seu próprio purgatório. Os tesoureiros roubavam na maior cara de pau. Você acredita se eu te contar que eles bloqueavam a caixinha de doações que ficava aqui nesse altar, na agora Basílica Velha, para que depois um funcionário que estava mancomunado com eles tirasse o dinheiro das doações e colocasse no próprio bolso. Descarados, roubavam a santa na frente da santa. E pelo que contou um jornal da época, a santa mal se podia ver através de uma grossa camada que a negligência ali deixara acumular-se. Até que surgiu aqui um religioso bom de briga. O baiano Joaquim do Monte Carmelo enfrentou os ladrões imperiais e denunciou a roubalheira. Contra tudo e contra todos, Dom Carmelo ergueu essa igreja, que depois se tornaria a primeira Basílica de Aparecida. Ainda naquele tempo de abandono, em 1968, a princesa Isabel veio até aqui para rezar. Trouxe de presente para a Santinha uma coroa com 300 gramas de ouro e 40 diamantes. Era como se dissesse, dou-lhe aquilo que jamais vou usar, que a princesa, afinal, mais tarde vai ser exilada do Brasil. E o gesto foi tão carregado de simbolismos que mais tarde começaram a dizer que a Santinha tinha se tornado ainda mais negra, pois tinha sido coroada pela libertadora dos escravos. A Igreja Nova, hoje conhecida como Basílica Histórica, foi inaugurada em 1888 com uma emocionante missa rezada por Dom Carmelo. No ano seguinte, o Brasil virou república e o Estado se separou da Igreja. Quando os religiosos finalmente retomaram o controle do santuário, encontraram tudo aos pedaços. Faltava de tudo aqui.
Até mesmo padres tiveram que ser trazidos lá da Alemanha. 13 padres da ordem redentorista pegaram um barco na Alemanha e vieram reconstruir o santuário brasileiro. Em 1930, o cardeal Leme conseguiu que o Papa Pio XI declarasse Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. Esse é o documento original de 17 de outubro de 1930, com selo papal. Então, em 1931, no Rio, Getúlio queria sair bem na foto, segurou a Aparecida nas mãos, mas ficou desajeitado ali. Até que um cardeal soprou no ouvido dele. É para beijar, seu presidente. Meses depois, na Revolução de 1932, os padres ofereceram o santuário como quartel-general para as tropas constitucionalistas de São Paulo. O seminário, que hoje abriga a pousada no Bom Jesus, foi metralhado e atacado por aviões das tropas federais de Getúlio. Numa certa madrugada, a Santinha Aparecida foi levada de trem para São Paulo, onde ficou escondida. Os devotos nunca souberam que durante muitos meses rezaram diante de uma cópia da imagem sagrada. Depois de chegar ao poder, no golpe de 64, os militares perceberam o tamanho que tinha a fé do povo brasileiro em Nossa Senhora Aparecida. E o documento que eles mandaram também é imenso. O documento é um pedido de licença para que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, seja levada em triunfante peregrinação às capitais de todos os estados do Brasil, sendo em Brasília aclamada Generalíssima das Forças Armadas Brasileiras. Assinado pelo Presidente da República, Castelo Branco. Eu sempre achei interessante perceber como ela é gordinha, tem um rostinho com as bochechas gordinhas, e a gente tem a impressão de que o escultor quis mostrar que Nossa Senhora estava grávida. Ela é, afinal, originalmente uma Nossa Senhora da Conceição. Foi esculpida para ser mais uma imagem da padroeira de Portugal, na época em que nós éramos uma colônia portuguesa. E que eu acho lindo nessa história, é que a Aparecida quis ser brasileira, quis ser a nossa imagem, a imagem do nosso povo. E quando eu olho para ela assim tão de perto, eu estou olhando para a nossa história, para o nosso povo, para aquilo que nós somos. E eu confesso a vocês que eu nunca tinha ficado tão de perto, tão perto. Eu já tinha vindo aqui nessa capela, mas nunca tinha subido para olhar tão de perto e poder admirar.